Salve pessoal! Então, hoje eu quero seguir as nossas reflexões aqui com vocês, né? E a intenção é que a gente consiga abrir um debate sobre o racionalismo. Ele é um debate que vai durar até o início da semana que vem, né? E a nossa intenção com isso é tentar descobrir quais são as bases dessa linha de pensamento e como ela sofre transformações aí ao longo de 2 séculos de existência. Óbvio que nós vamos ter aí um conjunto de reflexões mais dirigidas no fim do racionalismo, notadamente em virtude do advento do pensamento contra-idealista ali na figura do Nietzsche, né, a partir de Schopenhauer, do Nietzsche, principalmente do Nietzsche, e no que nós podemos entender aí como um ciclo que já vai abrindo as portas da chamada pós-modernidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre estruturalismo, pós-estruturalismo, né? E aí no entorno disso a gente consegue ter uma noção um pouco mais clara do significado desse pensamento racionalista dentro do contexto específico do nosso tempo, dos nossos dias, né? E o que eu queria discutir com vocês hoje é tentar justamente essa tentativa de estabelecimento de uma base racionalista já no pensamento cartesiano, que é o marco fundacional do racionalismo, né, por assim dizer, e tentar explicar um pouco por que o racionalismo surge como linha de pensamento. A gente deu umas pinceladinhas, depois eu vou falar em contraste aqui do empirismo também um pouco, mas a gente trabalhou com o contraste geral do racionalismo e do empirismo como sendo, né, a gente tem trabalhado a partir da base empirista como sendo o resultado de um questionamento frontal e aberto a linhas de pensamento presentes na Idade Média e na continuidade da educação medieval. Então, uma educação basicamente escolástica, basicamente uma educação ainda envergada na leitura do aristotélico tomismo. Isso tem uma influência muito forte no que diz respeito à formação desse modelo filosófico, desse momento filosófico. Então, dito isso, eu gostaria, na verdade, de começar essa discussão aqui com vocês e, de alguma maneira, tentar traçar um panorama de como essa linha de pensamento foi produzida, né? O racionalismo, ele tem, enquanto preocupação, ele surge, na realidade, numa época ali, que está entre os séculos XVI e XVII, e que, como eu mencionei para vocês antes, traz à tona um olhar um pouco duro, um pouco difícil sobre o que foi a produção do pensamento medieval, né? O pensamento medieval, ele, se a gente pegar figuras exemplares do pensamento medieval no seu sentido mais enraizado, no seu sentido mais, né, talvez mais errático e um pouco independente em relação àquelas linhas de pensamento mais dedicadas a uma linha, um estado neoplatônico ou neoaristotélico de pensamento, a gente vai ver que são linhas de pensamento muito assistemáticas, e mesmo nos momentos em que elas estão vinculadas ao aristotelismo, ao tomismo, ao platonismo de ordem patrística, né? São linhas de pensamento que de alguma maneira estão enraizadas, engajadas em reflexões que são muito soltas no âmbito metafísico. Uma crítica geral a isso nós vimos no pensamento robesiano, quando ele abre a metralha dele contra a escolástica. Ele usa inclusive algumas ferramentas do nominalismo para tentar, de alguma maneira, estabelecer uma crítica àquilo que seria a leitura metafísica do período escolástico, né? Então, aqui, evidentemente, a gente está falando, então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente está falando basicamente do pensamento escolástico, é o pensamento dominicano que a gente discutiu, né? Nominalismo, se eu tiver oportunidade, eu faço um videozinho separado sobre ele, só para explicar em linhas gerais o que ele é, mas o nominalismo, ele é um movimento eminentemente franciscano, e eu acho que talvez os mais notáveis desse movimento foram Roger Bacon e o Guilherme de Ockham, né? Foram dois pensadores mais preocupados e mais dedicados, num primeiro momento, a uma reflexão que contrariasse aquele exagero simbólico da construção política e da construção institucional da igreja no período dos séculos XII a XIV, né? E que de alguma maneira promoveu nesse sentido questionamentos muito ferozes sobre as consequências morais e as consequências existenciais dessa hierarquia, né? Então, o movimento franciscano, ao contrário do movimento dominicano, sobretudo ali no século XIV, ele é um movimento que vai entender que
muito do pensamento e da filosofia produzidos acabam blindando maus hábitos dentro das instituições religiosas, né? E esses maus hábitos vão desde maus hábitos metafísicos, então aquilo que o Hobbes levanta como acusação, né, em dizer que em grande parte a metafísica ela vagueia para termos que não querem dizer nada e portanto não tem uma aplicação empírica mais adequada. E por outro lado também a justificação dessas preocupações, desses levantes, dessa violência eh, eh, institucional que cria uma separação entre alto clero e baixo clero, que cria uma que promove uma decomposição muito forte do movimento caritativo da igreja, desse movimento da igreja servir a população e assim por diante. Então esses dois elementos, né, estavam muito presentes no nominalismo e eles são de alguma maneira absorvidos, né, pelo que pode ser chamado em determinada medida de neonominalismo hobbesiano. E essa preocupação geral, né, essa preocupação em entender esse universo, notadamente esse universo da fugacidade metafísica, dessa busca por conceitos que nem sempre são conceitos claros ou adequados à análise mais fria e mais científica de uma realidade, está muito presente também no pensamento racionalista, no início do pensamento racionalista, né? E o movimento, por exemplo, o movimento cartesiano, nesse sentido, ele é um movimento bastante contundente, né? O Descartes ele surge numa época de grandes preocupações e grandes consternações no que diz respeito a, a essa a essa integridade do pensamento humano, como é que você vai conseguir encontrar um lugar de verificabilidade desse pensamento, né? Como é que você sai do espaço em que você dá quaisquer opiniões e essas opiniões soltas acabam ingressando no corpo formulado do conhecimento, e como é que você passa a ter um filtro, né? Basicamente que nós chamamos hoje de um método, graças ao Descartes, inclusive, né? Como é que você pode ter uma estrutura metodológica que te permita saber se as afirmações que você está fazendo ou não merecem ou não merecem integrar o corpo de conhecimento científico, né? E aí o Descartes, por exemplo, e tantos outros autores da sua época, eles vão começar a repensar tanto a escolástica quanto a patrística, até alguns elementos do nominalismo, vão repensar muitos pensadores independentes, vão repensar, né, pensadores que caíam já para alas mais místicas ou da filosofia oculta, inclusive, né? Então vocês vão ver ali, por exemplo, no sentido mais específico do pensamento racional e do pensamento cartesiano, um dos primeiros pontos de impacto é a releitura de um pensador medieval chamado Raimundo Lúlio, que tinha pouco de científico, né, nesse sentido, pouco de organização racional, mas tinha uma carga simbólica riquíssima, né? Então ele, na realidade, ele falava mais sobre a confluência dos elementos, então falava sobre fogo, água, terra, ar, e uma confluência para formar a esfera do mundo, e essa esfera do mundo emergiria tendo o homem como seu centro, então aqui já em um certo, né, já nos suados clarins do humanismo, ainda assim nós tínhamos ali uma linha de raciocínio que em nada resguardava, em nada protegia práticas científicas, né? Então, o racionalismo ele vai partir desse repúdio, em certa medida, ao pensamento medieval, não em seu sentido global, mas em dois aspectos principais, sendo o primeiro desses aspectos essa confusão, essa ausência de comprovação específica eh, de modelos, né, de verificabilidade ou de possibilidade de verificação de afirmações, né, e, portanto, de um critério, um crivo metodológico científico próprio. E, em segundo lugar, vem também essa preocupação com a ideia de uma autoridade da qual emana o conjunto de observações intelectuais e de conhecimento na Idade Média, né? Então, basicamente, o modelo de pensamento medieval, ele às vezes se fundamentava, ele bebia de certas fontes, e essas fontes elas estruturavam, elas delimitavam a capacidade de você reaver das velhas autoridades o conhecimento que você gostaria de ver retratado, que você obtinha e que você utilizar como base para suas próprias formulações. Então, esses dois elementos, a não verificabilidade e a autoridade, eles eram evidentemente complementares, né? Eu não preciso verificar as coisas que Aristóteles falou, afinal das contas foi o próprio Aristóteles que falou, o filósofo. Percebem? Então, agora, muito da dinâmica, da vitalidade da filosofia clássica, ela foi, ao longo dos séculos, ao longo dos 1000 anos de Idade Média, por assim dizer, foi sofrendo desgastes e acabou ficando rançosa, acabou ficando velha, não questionada, né? E aí, por conta disso, esse novo modelo agora passa por uma necessária confrontação científica.
No caso específico do racionalismo cartesiano, a gente vai ter duas grandes colunas que vão se refletir depois do pensamento racionalista germânico também, ao mesmo tempo, né? No pensamento racionalista germânico, então se a gente pegar Leibniz, por exemplo, nós vamos ter bases muito próximas nesse sentido, né? Mas o pensamento cartesiano ele está firmado em duas grandes colunas que o jurista geralmente deixa de lado, né? Muita gente fala, eu vim procurar o direito porque não gostava dessas disciplinas, inclusive, e eis aí de novo as ditas cujas, a matemática e a física, né? São duas disciplinas que vão começar a nos oferecer os parâmetros necessários para uma compreensão mais ampla da realidade. E agora essa filosofia ela passa a ter esse momento da filosofia, esse momento fundante do racionalismo, passa a ser integrado a linhas de raciocínio que são, no seu âmbito mais abstrato, matemáticas, mas que têm um vínculo profundo com a materialidade através da física. Inclusive o próprio Descartes, a gente vai ver lá na história dele, né? Ele, em determinado momento da vida, buscou ativamente a ligação mais íntima entre matemática e física, como que a tentar mostrar que existia de fato uma correspondência entre essas duas linguagens, né, entre esses dois universos científicos, e essa correspondência demonstraria ali mecanismos de funcionamento do universo. Né? Não é muito diferente do que o Leibniz coloca, sendo que o Leibniz ele tem uma reestruturação do pensamento muito curiosa. Né? O Leibniz ele trabalha os operadores lógicos a partir da raiz matemática e, inclusive, atribui a perfeição de funcionamento, de operacionalidade dessas vias lógicas à figura divina, a Deus. Né? Então, ali você já começa a ver, inclusive, como essas duas ciências unidas, por exemplo, em Leibniz, vão encartar uma leitura sobre o transcendentalismo, sobre a religiosidade, sobre a metafísica. Descartes não escapa muito desse modelo. Ele, na realidade, ele tem uma capacidade de prosseguir nesse pensamento que faz com que toda a sua metafísica, de alguma maneira, seja construída em cima dessas mesmas premissas, inclusive por conta dos seus muitos escritos a respeito de teologia. Né? Ele foi um sujeito que também se dedicou à exploração dessas ciências ligadas à espiritualidade e à alma, né? E foi, portanto, um debatedor da teologia, notadamente na França. Né? Eu já vou fazer algumas colocações, ou antes, né? Notadamente com os franceses, não é bem na França, mas notadamente com os franceses. Tá? Então, assim, a gente tem essas características. O pensamento racionalista, exemplo de muitas linhas de pensamento de sua época, questiona o pensamento medieval em dois blocos principais. Primeiro desses blocos, a incapacidade de verificar afirmações. Segundo desses blocos, a autoridade que varre para o lado a necessidade de estabelecer, de alinhar esse modelo de verificabilidade. Por outro lado, ele tenta trabalhar a matemática e a física como elementos conjuntos, capacitadores de uma linha de pensamento que vai formalizar a ciência, e essa linha de pensamento vai afetar diretamente a metafísica, que vai estar em constante diálogo com essas linhas de raciocínio, tentando demonstrar que ela também é um reflexo desse universo científico. Né? Veja, o Descartes, é lógico que a obra de um pensador ela nunca está completamente afastada das características primordiais da sua vida. Né? E o Descartes, ele, por conta da vida dele, por conta das explorações dele, ele acabou trazendo para nós muitas das suas reflexões e dentro dessas reflexões a produção central do racionalismo, que foi, aliás, profundamente resistida pelos circuitos religiosos da época. Descartes ele nasceu em 1596. Então ele nasceu no final do 16, né? E o trabalho dele ele vai explodir no século 17, né? Então ele vai começar na realidade entre 1620 e poucos, ali 1621, 1626, 1640, 46 que ele vai começar a produzir. Só que é só depois de 1641 que ele vai começar a produzir mais pesadamente na filosofia. Antes disso ele trabalhou com música, de novo, né, como a gente tinha visto o tema em Rousseau, também Descartes vai trabalhar com música, trabalhou muito, ele foi exposto muito cedo a uma educação ligada à geometria, à matemática, né? E ele tinha um encantamento todo próprio por essa área, né? E por conta disso também ele vai ter essas influências, essas cargas pesadas. Só para vocês terem uma ideia, o Descartes perdeu a mãe no parto, né? Ele foi criado pelo pai por determinado tempo, mas já muito cedo ele foi parar numa escola jesuíta, porque ele tinha a saúde dele muito delicada. Então, para cuidarem da saúde dele, o pai dele determinou que ele fosse estudar nessa escola, porque ele achava que ali ele teria mais condições de mais qualidade de vida. Né? E ali ele foi exposto a essas linhas de pensamento da matemática, da geometria, e acabou se enriquecendo com essas linhas de pensamento. Só para constar, o Descartes era francês, né?
A gente sabe. Sim, mas é que tem um porém nisso, né? A infância do Descartes e tudo, lógico que ela vai explorar essa realidade do pensamento francês. Só que, na sua juventude, para sua maturidade, ele vai embora da França. Ele vai para os Países Baixos. E lá ele fica empregado sob o príncipe Maurício de Nassau, no exército, né? E ele fica filiado ao exército, e isso tem uma importância muito grande para a vida dele, porque a partir desse momento ele começa a trabalhar como engenheiro do exército. Então veja que assim, ele realmente, o engajamento científico dele ainda tinha uma implicação prática muito forte. A exemplo do que a gente veria lá na frente com Wittgenstein, que era engenheiro formado, né? Aqui nós temos também um engenheiro que vai acabar fazendo filosofia, vai acabar produzindo filosofia. Mas por que que eu insisto nesse ponto? Porque foi nos Países Baixos que ele começou efetivamente a produção intelectual dele, né, que ele começou o grosso da produção intelectual dele. Aliás, foi em virtude disso que ele começou, né, a produção intelectual mais grossa dele. E, na realidade, os cálculos que ele promovia eram, na realidade, cálculos voltados para a engenharia de guerra. Né? Tudo que ele trabalhava para engenharia de guerra. Reza a lenda que ele, inclusive, enquanto a serviço do exército, teria partido para Boêmia em luta e teria participado da Batalha da Montanha Branca alguns anos depois, alguns anos mais tarde, né? E ninguém sabe se ele lutou mesmo nessa batalha ou não, né? Mas a parte interessante é que aí ele já estava envolvido em um ritmo um pouco mais intimista, e ele já começou a produzir algumas meditações. Isso foi no final da década de 20, né? Metade do fim para o fim da década de 20. Ele começou a produzir algumas reflexões que acabariam criando grande impacto na vida intelectual dele, né? E essas reflexões, o interessante dessas reflexões, elas estão escritas no diário dele, e ele menciona que ele começou essas reflexões da forma mais inusitada possível. Né? Uma bela noite, ele deitou, ele estava alojado nesse período num quarto de pensão, e ele ficou alojado ali, e daí de noite estava muito frio, e ele, né, com aquela delicadeza de saúde dele, com os hábitos que ele criou por conta disso, esquentou pra caramba o quarto, por conta de um forno, provavelmente era uma lareira, assim, é um tipo especial de forno, né, que se produzia na época. Ele é basicamente um cilindro e daí tem uma porta embaixo, né, é um aquecedor na realidade para um ambiente. E ali embaixo você joga a lenha e deixa a lenha acender e daí aquilo ali vai aquecendo a casa inteira, né? E ele deitou de noite, estava muito quente o quarto, porque ele tinha deixado o quarto muito quente. Ele se deitou nu debaixo da cama e se cobriu com as cobertas da cama. E por conta do calor, ele começou a ter um sono inquieto. E esse sono fez com que ele começasse a ter sonhos muito agitados. Ele tem uma série de 3 sonhos extremamente agitados, né? Um deles, ele, na realidade, ele tem assim, são definições distintas. Um desses sonhos, ele na realidade não define como sonho, foi uma experiência de um daqueles estronos cranianos que a gente às vezes tem durante a noite, né? Por alterações ambientais. Então parece que a gente escuta algum barulho extremamente alto, né? E ao mesmo tempo extremamente distante e acorda, né? Diz que ele teve um desses, né? Atribui ele a isso, na realidade, esse aspecto, mas é interessante que quando a descrição no diário dele é a seguinte, ele fala assim que esse primeiro sonho, ou quase sonho, ou ilusão, teria sido representada por um tição, um pedaço de madeira que teria saltado desse forno, dessa lareira, e caído em cima do assoalho. Como o negócio estava em brasa, é claro, né, ele caiu e começou a queimar o assoalho. E aí fez aquele chiado característico do queimado assoalho, aquele tss, né? E ele acordou com aquilo, né? Acordou espantado com aquilo, e que aquele sibilo perto da chama. E assim, um detalhe importante da vida do Descartes, ele tinha sido criado católico. Então ele era um homem assim, né? Veja que isso já tem um impacto muito forte, porque ele tinha sido criado católico numa época em que as guerras, os conflitos religiosos eram muito intensos, né? A gente vai ver que o grosso desses conflitos, aliás, ele sofre um hiperaquecimento na metade do século XVII, né? Na metade do XVI para a metade do XVII, sobretudo. E lá pelas tantas, ele assim, ele olha para aquilo e pensa, meu Deus, tem, né, um demônio no fogo querendo me matar. Ele está sibilando porque ele quer me matar. E ele teria feito o sinal da cruz, teria feito uma oração deitado mesmo, teria voltado a dormir. Né? E veja, é engraçado porque as representações simbólicas que vão aparecer nesses sonhos são bem importantes. Né? Então você guarda isso agora. Pense, aliás, que nessa época, ele como católico, ele estava no meio, ele estava vivendo num ambiente protestante. Né?
Ele passou por ambientes huguenotes, passou, enfim, né? Aí vai para os Países Baixos, está vivendo dentro, num dos lugares, num dos olhos dos lugares do movimento protestante, assim por diante. Então ele está sempre em um lugar que não acolhe muito bem o posicionamento religioso dele, né? Enfim, o fato é que ele teve esse primeiro sonho, aspas, alucinação, e dormiu de volta. E aí ele sonha um segundo sonho, né? E nesse segundo sonho, ele está entrando numa universidade em que ele tinha estudado e ele está procurando por um professor dele, que era mentor dele, e não acha o cara. E ele chega ali na porta e pergunta para alguém: eu estou procurando o professor fulano de tal, né? E não sei, não sei, ninguém sabe. E para piorar a situação, ele está mancando da perna direita, então ele não consegue andar reto, ele não consegue, ele tem que fazer um esforço muito grande para andar para onde ele quer. Mais do que isso, né? Tem algo, assim, parece que tudo está dificultando ele achar esse mentor dele. E aí ele chega lá pelas tantas para esse sujeito, e ele quer achar o mentor dele porque ele tem uma dúvida terrível que ele quer resolver, e ele não consegue, e esse cara sabe a resposta. E aí lá no meio do caminho ele pergunta: escuta, onde é que está o fulano de tal? Ele pergunta para um sujeito que fazia a zeladoria do espaço da universidade, ele fala: o professor fulano de tal, ele está lá na capela, né? Perdão, na biblioteca. Ah, ele está na biblioteca, tá na biblioteca. Então ele fala: tá bom, eu vou até a biblioteca. Ele fala: não, peraí, já que você vai até a biblioteca, leva essa abóbora pra ele. Ele diz que dá uma abóbora gigantesca pra ele carregar, e ele, agora compelido, carrega a abóbora nos braços, mancando, já não consegue andar em linha reta, mas ele vê a biblioteca na distância e vai andando na direção da biblioteca. Só que quando ele tá quase chegando nela, um vento forte começa a bater contra ele e empurrá-lo pra longe, de modo que ele não consegue andar naquela direção. E agora ele vai sendo inevitavelmente desviado e vai sendo empurrado na direção da capela, ao invés de ser empurrado na direção da biblioteca. E ele fala assim: é quase como se houvesse um espírito maligno querendo me empurrar para longe da verdade que eu queria encontrar. Guardem essa informação. E vocês já sabem onde isso vai dar, né? Mas guardem essa informação. E aí, em terceiro lugar, ele acorda de novo, acaba dormindo, e ele tem um terceiro sonho muito curioso, né? O Descartes, por ter recebido o estudo dele desde muito cedo, ele era interessadíssimo em grego antigo, conhecia evidentemente o latim muito bem, era um hábil conhecedor do latim, sabia estruturar bem suas frases, lia muito bem. E ele continua com uma dúvida atroz, né? E essa dúvida atroz está para ser resolvida porque ele descobre um tomo, um volume, que detém todo o conhecimento do mundo em ordem, nós poderíamos chamar hoje de ordem enciclopédica, né? E ele resolve folhear aquilo e vai procurar pelas páginas e pelas classificações, e bem quando ele chega na página da dúvida que ele tem, a página não existe. Ela deveria estar ali pela estrutura do livro, é como se faltasse uma página ali, mas não é como se ela tivesse sido arrancada ou cortada fora, é como se nunca tivesse existido ali. E ele pensa assim: mas peraí, deixa eu olhar então em volta para saber o que o texto disse antes e o que o texto disse depois, porque daí eu pego, né, pelo contexto, o que está ali no meio, pelo menos essas beiras eu tenho. E quando ele vai ler, ele descobre que ali tem termos em latim que ele nunca ouviu. Fala: mas como? Eu sei latim muito bem, como é que eu não conheço, né? E aí ele pega um dicionário de latim, que na concepção dele, está nessa biblioteca, né? Na concepção dele tem todos os termos de latim do mundo, e ele vai lá e folheia, e quando ele vai chegar aos termos que ele não conhece, de novo, não há páginas, né? As páginas daqueles termos faltam. Só que não foram arrancadas, nem escondidas, nem perdidas. Elas simplesmente nunca existiram, mas está ali a lacuna, porque o resto do dicionário mostra que deveria haver tudo aquilo. E aí ele acorda, e ele pensa assim: é como se o conhecimento que eu quero ter, ele existisse num espaço vazio, numa lacuna, e a dúvida, portanto, persistia. Esses três sonhos, eles vão marinar na mente do Descartes. Ele só vai efetivamente publicar obras com base nessas reflexões em 1941, 1900, desculpe, 1641 e 1646. Né? Então, a leitura que ele faz dessa, dessas obras, na realidade, a leitura que ele faz nessas obras, perdão, ele na realidade busca engajar a partir das preocupações que permeiam esses sonhos. E aqui a gente tem o coração da leitura filosófica dele. Agora, isso é interessante, porque até então, até 30, 40, 600, 1630, 1640, ele trabalhava basicamente com matemática, com cálculo, com engenharia, não estava muito preocupado com metafísica, né? Era uma preocupação secundária para ele. E aí, de repente, ele começa a se preocupar. E isso é interessante, porque
ele volta, ele passa muito tempo na Holanda, né? Ele vive muito tempo na Holanda, nos Países Baixos, perdão, Países Baixos, né? Especificamente pela mudança recente de nome ainda por cima, né? E lá ele acaba tendo um caso com uma moça que trabalha como serva, né? E os dois se tornam amantes, eles acabam se envolvendo amorosamente, né? E os dois têm um filho juntos. No relacionamento deles, eles têm um filho, uma filhinha juntos. E o Descartes, a filhinha dele pega, ela adoece, né? Pega uma doença de sangue e não resiste, ela falece com 5 anos de idade. E o falecimento dessa criança é engraçado porque é muito parecido com a maneira pela qual Cícero se envolveu com filosofia, né? O Cícero perdeu também uma filha, e aí que ele começou a escrever filosofia num texto chamado Sobre a Natureza dos Deuses. Ele inclusive especifica, isso eu já devo ter comentado, e ele fala que o Cícero, nesse caso, fala que ele chegou a esse ponto porque tem coisas na vida que você não consegue entender, né? Tem tristezas na vida que simplesmente não se pode compreender, e você começa a questionar a motivação das coisas. É necessário que você tente entender. Ele fala para minha própria, né? Para que eu mesmo consiga satisfazer minhas dúvidas, porque eu não entendo por que eu perdi. Ele não menciona isso no texto, né? Ele fala simplesmente assim, ele tem uma carta que ele está escrevendo, e ele fala: "Você bem sabe, meu amigo, das perdas que nossa família sofreu recentemente, e por conta delas eu agora me vejo inclinado à dedicação à filosofia. Eu sou um retórico", diz Cícero, mas, né? Eu quero procurar as razões disso para eu tentar encontrar paz no meu coração. E daí ele começa a questionar a natureza dos deuses. E o Descartes não é muito diferente. Ele também, a morte da filha dele faz uma diferença. Ela cria uma dor muito grande nele. E ele então começa a tentar um processo reflexivo mais interno, mais íntimo, mais forte, para tentar sacar o que aconteceu ali, né? E disso surge daí o grosso da obra dele, né? Em especial o texto que eu quero analisar com vocês, que não é o discurso do método, ainda que tem uma ligação íntima com o discurso do método, mas que ou são as meditações sobre a primeira filosofia ou meditações metafísicas, né? E aí nesse texto ele começa de alguma maneira a tentar conjugar as preocupações científicas dele com essa relação mais fundamental da filosofia, né? Aqui eu já vou entrar mais especificamente na filosofia dele, mas só para vocês terem uma ideia, o Descartes, depois de todo esse tempo que ele passa nos Países Baixos, ele acaba se notabilizando como filósofo. Ele escreve assim belamente, se notabiliza, escreve para teólogos, né? Entra em disputas com teólogos, inclusive, e a filosofia dele começa a ganhar muita notoriedade, né? Ele teve formação em 2 universidades diferentes, estudou matemática, estudou geometria, estudou astronomia com grande profundidade. E no período da formação filosófica dele, os seus escritos acabaram colocando ele como um grande intelectual, e ele ficou tão famoso, mas tão famoso, que ele foi convidado pela rainha da Suécia, pela rainha Cristina da Suécia, a é, participar da formação de um círculo de intelectuais sob a proteção dela, né? E aí ele vai morar lá, já em idade mais avançada, e na realidade ele acaba recebendo esse convite por conta de cartas que ele trocava com a princesa, né? Com a filha da rainha. E essa moça, ela, né, buscou um pouco de aprendizado com ele. Ele foi para lá e começou lá a produção desse círculo de intelectuais, começou a trabalhar ali junto com os intelectuais da região, começou a trabalhar em sistemas científicos, começou, enfim, ele fez uma série de trabalhos, fez estudos sobre o barômetro, fez estudos, fez análises do material de Leibniz, fez críticas a Leibniz, inclusive, nessa época. Mas a relação dele era um pouco complicada na produção intelectual, né? Ele não era um cara muito bem quisto. Ele era famoso, notável como intelectual, mas ele não era muito bem quisto especificamente por conta de posicionamentos religiosos e por conta das estruturas religiosas que tinham um receio muito grande dos escritos dele, né? E reza a lenda que a rainha pediu para ele para que ele a tutelasse em algumas aulas, educasse em filosofia. E ele foi apresentar essa filosofia mecanicista dele para ela, ela não gostou muito, né? Eles já não se davam muito bem, parece que eles não se falavam muito, não tinham assim um contato pessoal mais, né, mais amistoso, e ele sentia isso. Tanto numa das cartas ele escreve, inclusive, né, o último inverno dele como tendo sido um inverno ameno, mas especialmente
especialmente duro, rigoroso no seu final. E algumas pessoas falam que foi um deboche. Ele estava falando que o ambiente na corte sueca estava muito hostil a ele, né? E ele tentou 4, 5 vezes tutelar a rainha, só que ela não partilhava os interesses dele em matemática, filosofia mecanicista, grego, e então ela não gostou, né? Foi esse o caso e ele acabou ficando um pouco isolado por conta disso. E fala-se que ele acabou ficando muito doente por conta disso. Ele já tinha, como eu mencionei, a saúde delicada. Essas aulas que ele dava eram às 5 da manhã, num inverno que, muito embora tivesse sido ameno, mesmo sendo ameno ia ser rigoroso, e ele acabou se adoentando, né? Então ele acabou pegando pneumonia e acabou falecendo disso. E interessante é que tentaram colocar o médico da rainha para atendê-lo, ele não aceitou, ele não quis, né, por conta dessas intrigas. Quem sabe se ele tivesse sido atendido pelo médico da rainha, ele talvez tivesse sobrevivido um tempo a mais. Mas ele acaba falecendo, seus escritos acabam sendo remetidos à França, onde eles começam a ser publicados, né? Então um amigo de um companheiro que morava com ele na Suécia tenta agora divulgar esses escritos e tenta inclusive operar a beatificação do Descartes, né, inclusive pelos escritos teológicos, só que a natureza dos escritos faz, na realidade, com que a igreja coloque as obras no índex, né, e, portanto, proíba a leitura e condene a leitura dessas obras. E aí, enfim, começa todo essa segunda etapa, que é a das restrições à filosofia cartesiana por conta de motivações religiosas. E aí, assim, então, isso só para vocês terem uma ideia da história de vida dele, né? Só para vocês saberem mais ou menos quem ele foi. Então, vocês já imaginam quem era, né, e como ele era. Ele tinha uma mentalidade muito mais precisa, a mentalidade de um matemático, a mentalidade de um cientista. E isso é importante para nós porque oferece um dos primeiros grandes momentos em que nós vamos conseguir enxergar uma renovação da filosofia, uma modernização da filosofia. Então, é a fundação da filosofia moderna que está em jogo aqui. E mais do que isso, a fundação de todo o sistema de pensamento moderno, né? Além disso, a gente também pode levar em consideração que foi um dos primeiros, né, depois de Aristóteles, talvez tenha sido o primeiro grande olhar sobre a filosofia em que ela realmente foi recuperada enquanto ciência, né? Isso é isso é muito interessante porque é o racionalista que tem esse condão, né? E depois talvez o humanista fraco no existencialista. Primeiro vem o racionalista tradicional dizendo que precisamos produzir ciência, aí vem Kant que toma esse esforço, olha e fala, não, pera lá, isso aqui não é ciência, precisamos de uma ciência da filosofia, né? E aí vem a inauguração do século XX, os filósofos da linguagem, os filósofos analíticos vão dizer, olha, a filosofia está morrendo ou morreu, ao passo que os existencialistas, notadamente o Heidegger, vão dizer lá pelas tantas, não, pera, existe uma ciência da filosofia, mas ela está fora das barreiras de restrição do racionalismo. E aí a gente tem o final do movimento, que a gente vai ver até o fim do curso, né, que todo esse contexto específico da pós-modernidade, das linhas filosóficas que emanam a partir da pós-modernidade, né? Então, pós-humanismo, transhumanismo, é, e aí já são, né, filosofia singular, pós-singular, a ecosofia, então todos esses movimentos que de alguma maneira travam diálogo com esse momento histórico, mas ao travarem diálogo eles também denunciam uma necessidade de você encontrar uma renovação, um respiro filosófico dentro desse contexto, né? E aí vocês têm então aqui, o que efetivamente leva à fundação dessa nova filosofia? Tudo se reduz em certa medida a esse processo original de dúvida e a essa expectativa que é gerada a partir desse processo original de dúvida, né? Então, quando nós falamos especificamente sobre a questão da formação do fenômeno, nós estamos falando de alguma maneira sobre a tentativa cartesiana de estabelecer uma plataforma, um desenho geral, um curso geral que leve a essa trajetória que vai levar a gente à possibilidade de uma discussão científica, tanto do âmbito metafísico quanto das relações substanciais das ciências que estão diante de nós, né? E aí a primeira grande questão é que o Descartes ele rompe com uma série de princípios que estão colocados e são consagrados a partir da filosofia aristotélica e são reforçados pelo pensamento escolástico, como por exemplo a separação entre matéria e forma. Lembra lá da teoria das causas, causa formal, substancial, eficiente e final? Formal e substancial, né? Determina uma separação entre matéria ou substância e forma. E o Descartes ele não consegue ver desse jeito. Para ele,
E isso cria uma virada muito intensa na produção filosófica. As ideias de matéria e forma elas não estão separadas, porque são justamente os modelos, as representações entitativas que estão diante de nós, que vão permitir o diálogo inicial da produção filosófica. Então não é a atribuição de determinada realidade de potência, né, à substância e o investimento externo do ato sobre a forma que vão gerar a realidade, ou seja, eu pegar a argila, por exemplo, modelar com forças externas, e ele não está lidando com isso. Na realidade, o que ele está dizendo é que, e isso vai aparecer no âmago da obra dele, é que você não consegue localizar com precisão o que define um objeto enquanto tal. E veja que agora já não estou mais usando o termo ente. Então ele supera isso e ele diz: olha, não adianta, porque todas as vezes que eu olhar para a coisa que está diante de mim, eu não estou pensando em termos de substância e de forma, eu não estou pensando em termos do que ela pode vir a ser e da força externa que veio e deixou ela daquele jeito. Eu estou pensando pela própria coisa. Eu estou pensando, se eu olho uma caneca, eu estou pensando na própria caneca. Eu estou pensando na ocupação do espaço dela. Eu estou pensando na cerâmica, mas certamente estou pensando no formato. Eu estou pensando nas cores. Eu estou pensando em tudo ao mesmo tempo, né? Ou antes, eu estou colocando, dispondo tudo ao mesmo tempo para a minha consciência. Isso significa que não dá para você separar, não existe essa separação, senão com um exercício mental, né? Ele falou, não dá, isso aí está gerando uma infidelidade muito profunda no meu raciocínio. Inclusive a teoria do ato e da potência, elas acabam de ser refutadas por conta disso. Ele mesmo vai dizer, olha, não dá, né? Eu já vou explicar como ele faz isso na obra dele, deixa isso muito evidente, né? Por conta disso, ele também está rompendo com as velhas teorias ontológicas. O que ele está colocando não é uma tentativa desesperada de localizar uma essência que está além do próprio ente, mas que está emergindo no ente, né? Ele não consegue ver essa relação dessa forma. Para ele, não há. Quando você olha para o objeto, é muito difícil você ter a certeza do próprio objeto, do próprio ente, como os antigos chamariam, né? Como o filósofo clássico chamaria. Então, isso significa que não dá para você confiar na possibilidade de obter propriedades que estejam qualificadas essencialmente nesse ente, né? Mais do que isso, ele também entende que porque você desprendeu essas amarras, quando você olha para a figura divina, você na realidade, quando você olha para Deus, como o pensador medieval olhava, na realidade, desse jeito aqui, você está exaltando Deus, porque da outra forma você criava um esquema através do qual a força criadora iria agir. Quando você fala em ato e potência, Deus tem que aparecer como ato, mexer na substância e fazer com que ela seja reelaborada. Você vinculou a ação divina a uma trajetória específica. Mas se Deus é todo-poderoso, ele pode fazer do jeito que ele quiser, inclusive fazer do nada. Não tem essa demanda. Não existe uma ordem pré-fixada. Aí o Descartes fala, na realidade, Deus é livre para fazer do jeito que ele quiser. Isso aqui é uma presunção, e uma presunção muito fraca, aliás, né? Então, porque ele derrotou, né, ou jogou de lado essa questão da matéria e da forma, essa separação, e começou a olhar o ente dado como uma coisa só, e a gente já vai ver que coisa só é essa, né? Ele jogou fora ato e potência, e por conta disso ele também jogou fora as velhas teorias ontológicas que dividiam lá em 4 causas de ser, que falavam sobre uma essência para além da manifestação. Ele fala, não dá, não funciona, isso aqui não tem como, veja, e esse é o grande ponto, perdão, não existe como trazer isso a um plano de verificabilidade. Eu não tenho como verificar se tem uma essência para além da manifestação, então eu não posso contar com isso. E mais do que isso, quando ele fala sobre a questão dessa liberdade criadora e da ação divina, ele também está dizendo basicamente a emancipação da força divina faz com que essa realidade tenha que ser encarada de uma outra forma. Mas de que forma que eu vou encará-la então? E aí ele começa a processar, eu vou explicar daqui a pouquinho melhor isso, mas só para vocês terem essa pincelada. Se eu não posso presumir uma essência para essa caneca, uma ideia de caneca, por exemplo, né? Se eu não posso presumir uma essência na cerâmica, que foi cozida para que ela fosse feita, se eu não posso presumir uma ação externa na forma que foi dada para ela, se eu não posso presumir nada disso, então o que eu posso presumir dessa caneca? A única coisa que me é dada para os sentidos, qual seja, a de que a caneca se impõe aos meus sentidos, quer eu queira, quer não. Percebem? Não importa se eu quero ou não quero. Ela tá lá. Se eu fechar os olhos, ela vai estar lá. Cara, essa observação pode parecer a mais idiota do mundo. Se eu fechar os olhos, a caneca continua lá. Mas faz uma diferença muito grande. Isso, se a gente tiver tempo mais para frente, nós vamos voltar discutindo os realismos e realismos maciços. Mas faz diferença, tá? Faz toda a diferença do mundo.
Não para saber se a caneca existe mesmo ou não, tá? Mas para saber o que, que eu posso compreender como sendo real ou existente. Tá? Mas deixa isso quieto por enquanto. O fato é que ele está dizendo, olha, não importa, isso aqui vai se impor à minha. Ela não se dobra à minha vontade. Eu não posso mudar o formato dela só com o pensamento. Eu não posso fingir que ela não posso tirá-la de lá só com o pensamento. Ao contrário, ela sempre está lá. Ela se impõe à minha percepção. Tá? Então ele vai dizer, é isso que eu tenho que olhar. Eu não estou olhando para a caneca, eu estou olhando sobre algo que se impõe à minha percepção. Ou seja, algo que objeta a minha percepção. Cria como se fosse uma objeção à minha percepção. Então eu tô, basicamente pense assim, a minha percepção ela é livre e desimpedida. Tá? Se eu vou, por exemplo, a um descampado, eu sento lá no centro do descampado, ela é livre e desimpedida para enxergar tudo até o horizonte. Só que aí você começa a colocar prédios no meio do caminho, por exemplo, né? Quem mora no interior vai saber bem lá, por exemplo, quem já viu uma transição dessas, por exemplo, né? De uma cidade que começou a crescer verticalmente, os prédios começam a objetar, a criar objeções a essa visão. Por isso, objectum, naquilo que se atravessa no caminho. Sim, um objeto. Por isso que nós não chamamos mais de ente, passamos a chamar de objeto. Não estou mais presumindo essência, eu estou simplesmente dizendo que existe ali uma objeção, uma aparição no meio do caminho. Esse termo iectum vem de iacere, né? Do latim. Né? Iacere significa lançar, jogar. Né? Então, assim, o que significa? É como se eu jogasse e aparecesse alguma coisa no caminho que se interpõe. Eu jogo minha percepção e alguma coisa aparece no caminho e interrompe. Mas o que é essa coisa? Sei lá, eu sei que interrompeu. Esse é o pressuposto. Não é que há uma caneca, há algo que interrompe. Como é que eu sei que algo é esse? Isso é outra história. E aí tem essa subjetividade, justamente, que está sub-iacere, né? Quer dizer, esse é aquilo que está abaixo, que está atrás, que está alimentando essa projeção, perdão. Está alimentando essa projeção. O que significa o alimentar essa projeção em sentido próprio? Significa que de algo emana a projeção da percepção. Percebem? Então há algo que emana e não está definido, né, que seria, por exemplo, o indivíduo, o ente consciente, né, o ser humano, agora já é sujeito, e existe um objeto que aparece no caminho. Então, algo projeta a percepção como se jogasse uma lança. Né? E aí, essa lança, ela, ao invés dela atingir, dela simplesmente continuar para sempre, ela vai atingir alguma coisa no caminho. Porque essa coisa no caminho está lá, ela apareceu no meio do caminho, justamente, né? No meio da trajetória. Tá? Então, sujeito e objeto. Isso cria uma relação chamada fenômeno. O fenômeno é a ligação que existe entre sujeito e objeto. Tá? O sujeito e o objeto, na realidade, eles estão nesse enlace porque o sujeito é aquele que está operando essa percepção ampla. O objeto é aquele que está interrompendo. Então, todas as vezes que... Imagine, por exemplo, como um radar funcionando. Né? Ou um sonar, né, se preferirem. Ele vai perceber objetos. Né? E aí ele vai, justamente, ele vai jogando e vai lançando as ondas, vai obter através, né, da resposta, por assim dizer, por exemplo, se é um sonar, por exemplo, vai obter através da reverberação do som, né, a posição relativa de objetos, a maneira, o trabalho do espaço e assim por diante. Né. E aí vocês têm, basicamente isso, a percepção está fazendo isso, ela está se jogando para fora e de repente ela está descobrindo que tem coisinhas ali, e está trazendo essa informação, ó, tem coisinhas ali. Né. E o sujeito é essa. Mas o que é o ponto central, né, por exemplo, de um sonar? Não é nada, é só uma marcação. Né? É só um marco, uma posição, que é a posição que o objeto emissor tem. Né? Então é basicamente isso. O sujeito é essa posição a partir da qual a percepção explode para fora. Tá? Isso cria uma mudança estupidamente radical no jeito de fazer filosofia. Porque antes a gente estava procurando propriedades com base em qualidades essenciais. Agora, tudo que nós temos são dados. Tá? Mas o que é o dado? Dado é um pedacinho, ele é um figmento, ele é um fragmento de. Basicamente, ele é um fragmento informacional. Né? Ele é um fragmento informacional. É como se ele fosse a informação inerte, o dado. A informação ela é o dado que foi colocado para fazer sentido em alguma cadeia. Né? Então, o dado ele é uma provocação bruta da percepção. Seria dizer isso. Né? Ele é uma provocação bruta da percepção. Quando eu olho para essa tela aqui, por exemplo, eu vejo cores distintas. A partir do momento que eu detectei que são cores, que são distintas, que tem divisões, que é vermelho, que é branco, essa detecção que eu fiz, esse jeito de detectar, trouxe para mim, fez em mim, criou em mim
um processo, sendo que esse processo é, é, pegou esses dados brutos e começou a nomeá-los, começou a desenhá-los, começou a gerar sentido para eles. E a geração de sentido desses dados acabou resultando, portanto, em informações que eu posso colher a respeito disso. Essa já é uma noção que vai aparecer lá na frente, né, depois da teoria da informação, mas é só para a gente poder fazer o encaixe dessa filosofia com o que a gente tem hoje. E aí nós chegamos finalmente às linhas de raciocínio pertinentes às meditações metafísicas. Né? Veja, as meditações metafísicas elas trazem para nós três grandes campos de reflexão. Né? É, cada capítulo desse texto, na realidade, é uma grande meditação. Eu vou separar aqui um pouquinho diferente, quero trabalhar principalmente as três primeiras, né? Mas cada uma delas, cada meditação dessas vai se concentrar em um tema diferente. Aqui eu não estou trabalhando o tema por meditação, mas estou trabalhando aqui elementos que são inaugurados na primeira e explicados até a terceira, quarta meditações. Né? O que acontece? As meditações elas são feitas para tentar entender especificamente qual é o caráter da chamada primeira filosofia, ou seja, da metafísica. Né? Então a ideia é tentar estabelecer, especificar o que é a metafísica e como a metafísica funciona em sentido efetivo. Né? Então tá aí a gente tem isso que é chamado de caráter da primeira filosofia. A primeira filosofia, a metafísica, ela é complicada em um sentido específico porque ela tende a ser, como o próprio nome diz, independente em relação à estrutura racional dada para o mundo físico. Então aquela ligação matemática física que a gente viu num primeiro momento, ela te permite compreender tanto matemática quanto física em um estado muito melhor, mas ela talvez não dê uma permissão mais específica para a operacionalidade do próprio terreno metafísico, que se permitiria, nesse sentido, torções, movimentos, manobras muito distintas daquelas vistas no universo físico. No entanto, a título de uma redução, né, esse termo é muito importante, a título de redução, Descartes começa a entender que é necessário que você crie, de certa maneira, um paralelismo. E ele começa muito sutilmente a explicar a filosofia dele através do exercício de elementos físicos que podem ingressar nessa imaterialidade metafísica. De fato, se a gente for olhar se a gente for olhar debaixo do capô do pensamento cartesiano, em grande parte, evidentemente, ele é um pensamento matemático, mas muito dessa matemática está contaminado por elementos da física. Né? Então, em muitas ocasiões, ele vai revisitar estados físicos e vai começar a criar modelos físicos para tentar estruturar e desenhar o pensamento. Quem vai fazer isso, quem vai fazer um questionamento disso depois são os pensadores da pós-modernidade, em algum momento os pensadores da filosofia da matemática e da filosofia da linguagem. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, a filosofia de Poincaré, ele trabalha a noção de uma matemática que transcende os limites do cartesianismo. Ele vai dizer os conceitos funcionam para barreiras não cartesianas, através de limites não euclidianos, através de um tipo de matemática que se dá para torções infinitesimais, sobreposições do espaço, noções da impossibilidade, equações que não são tradutíveis em fenômenos físicos. Né? O que existe na realidade, através dessa materialização no primeiro momento de cientificização da filosofia, é uma tentativa de você criar dinâmicas que sejam mentalmente visualizáveis, grosseiramente falando, ou seja, que possam seguir modelos de modo que você possa atingir um regime determinado de conclusões, de modo que você possa atingir um regime determinado de especificações. Né? A rigor é um pouco complicado, né? Vamos colocar dessa forma. E aí, basicamente, a gente também já tem um pouco da lista de equívocos que vão acabar surgindo depois do pensamento cartesiano, mas deixa isso para um momento em que a gente for falar do Peter Popelbar, desse povo todo. Né? E aí, assim, o que acontece num segundo estágio? No segundo estágio, Descartes ele anuncia já na primeira meditação que para ele conseguir chegar à produção do conhecimento que ele pretende, para ele conseguir chegar ao lugar que ele quer, ele necessariamente precisa fazer uma travessia, ele precisa sair daquele conhecimento escolástico, daquela zona de autoridade da produção do conhecimento e precisa abrir questionamento sobre todas as noções que ele aprendeu algum dia na vida dele. Coisa que é muito difícil de fazer, principalmente quando você é ensinado que as autoridades filosóficas, matemáticas, científicas não podem ser questionadas, mas oferecem base para a produção do teu pensamento. Então, nesse momento, ele vai dizer para nós que ele vai começar a construir conosco uma linha de raciocínio que está baseada numa noção,
numa postura diante do conhecimento. E essa postura é duvidar de tudo aquilo que você sabe, duvidar de todas as coisas que possam ser afirmadas. Tá? Então, toda afirmação agora é automaticamente colocada em falso, mesmo que ela tenha sido consagrada por séculos de produção, mesmo que você a consagre, e essa é a parte mais interessante. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso. Essa dúvida, que é uma dúvida de alcance total, ele chama de dúvida hiperbólica. Tá? Então, essa justamente é uma dúvida hiperbólica, uma hipérbole, né? Ou seja, ele vai criar no excesso específico, ele vai pegar a dúvida da espécie e vai aumentando para todos os gêneros, vai fazer exatamente o movimento da hipérbole. Né? E essa dúvida hiperbólica, portanto, coloca todas as coisas, sob um regime de suspeição. Esse regime de suspeição, ele pode até trabalhar com certas afirmações ou deixá-las reservadas. Quando você ainda não sabe se você deve reiterar o verdadeiro ou o falso dessa afirmação, você colocou essa afirmação sob suspensão de juízo. Tá? Ou seja, se ainda não fez o juízo dela, ele está em suspensão. Fizemos uma discussão ainda esses dias aí num dos chats de Whats, tá? Num dos grupos de Whats, falando um pouco sobre o caráter da decisão. Pois aqui nós temos, então, o que significa o termo decisão diante do termo julgar. Né? Então, para aqueles que participaram daquela discussão naquele dia, o termo julgar ele vem mais ligado a juízo. E a formulação de um juízo é a expressão, né? Se eu for utilizar aqui a definição kantiana, que é muito semelhante à definição cartesiana, é a expressão verbal, a expressão linguística, o proposicional, de uma compreensão mais profunda de mundo. Então, você enxergou algo, chegou a uma constatação e apresentou essa constatação, seja ela uma constatação da percepção ou da razão, apresentou como uma proposição. Essa proposição ela é um juízo, porque ela veio de uma análise crítica da realidade. Tá? Ela não envolve volição. Então, essa era a discussão que a gente fazia nesse dia. Né? Será que todas as coisas que são decididas envolvem volição? Se eu for levar em consideração uma decisão judicial, sim. Só que a decisão judicial se baseia em juízos, no sentido filosófico, para alcançar uma definição ou comando em sentido filosófico. Então, daí são setores diferentes. Isso, quando vocês chegarem lá no final da curso de Teoria do Direito, vocês vão analisar o que significa decisio, decisum, applicatio, vocês vão ver todos os aspectos específicos da organização hermenêutica e da teoria da decisão numa decisão judicial, numa sentença. Né? Então, por que a sentença não necessariamente representa o decisum? Né? O que é o decisum dentro da sentença? Decisum é em processo também. Tá? Enfim, isso não importa. Então aí a gente tem a dúvida hiperbólica e de quebra a gente ainda tem um outro conceitinho que é de suspensão de juízo. Né? E por fim a gente tem aqui um terceiro elemento que é a busca pela crença fundamental. O que é essa crença fundamental? Ele vai dizer para nós o seguinte, que mesmo duvidando eu tenho que levar em consideração que o raciocínio ele vai ser construído a partir de certas premissas ou certos juízos que eu entendo que são válidos. Né? Só que vai chegar um ponto em que todas as dúvidas que eu gerei abalam de tal forma esses juízos, vai chegar um momento em que não tem juízo para o qual que eu posso utilizar, um juízo que eu posso utilizar como base para a formulação dos demais, para a formulação das demais linhas de raciocínio. E o que acontece então é que esse juízo ele não me permite, nesse sentido, a criação de uma linha de raciocínio científica adequada. Agora eu tenho um problema. Né? Como é que eu vou fazer então para encontrar esse juízo? E aí o processo das meditações metafísicas vem justamente nesse sentido. A primeira filosofia trabalha a partir de informações, dados que me são oferecidos e juízos criados a partir desses dados. Como é que eu sei que os dados e os juízos correspondem? Né? E aí ele vai começar a fazer uma exploração disso. Ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, eu devo entender que o padrão da minha vida, o padrão da existência é que eu pegue todas as coisas que eu percebo, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu cheiro, que eu degusto, que eu toco, e entenda como absolutamente existente. E aí eu cato esses dados e em cima deles eu começo a formular juízos, até de uma maneira meio afoita, meio acelerada, meio apressada mesmo. Né? Só que existem problemas aí. Né? E o primeiro problema que ele vai colocar é muito interessante. Ele vai dizer assim, eu deito e durmo. Ó, como volta agora para os 3 sonhos dele. E quando eu durmo, tem sonhos, às vezes, que eu tenho, vejam se vocês já não passaram por isso, que são tão reais, mas tão reais, que eles chegam mesmo a me enganar. E eu estou sonhando, mas eu acho que o sonho é real, enquanto eu estou sonhando. Então, assim, se eu for fazer um juízo dentro desse sonho, é óbvio que eu vou dizer que aquilo que está diante de mim é real, e é óbvio que minha percepção vai ser tapeada nesse sentido. E eis o grande problema. Ele fala, tá, tudo bem, depois eu acordo.
Mas aí é que está a grande questão. Se dentro do sonho eu entendia que aquele sonho tão real, era a realidade mesmo, agora que eu estou no real, quem foi que disse que eu não estou olhando para uma outra dimensão ilusória e não estou sendo enganado? Quem foi que disse que esses dados sensoriais que eu recebo não são falsos, não são uma tapeação como se fosse um sonho? Ele fala, só isso já mostra que a percepção em si e por si não é suficiente para me dar os elementos necessários para eu começar a construir meus juízos. Então agora ele ingressa naquilo que ele chama de falibilidade da percepção. Tá? Olha, a percepção é falha, então os dados que ela me dá não são confiáveis. Para eu poder trabalhar com esses dados, eu preciso de um mecanismo que, no mínimo, me permita verificar se o dado que eu recebi tem cabimento ou não tem cabimento. E aí eu vou precisar encontrar esse elemento, mas se eu encontrar esse elemento baseado na própria percepção, eu vou criar de novo defeito. Eu vou dar um exemplo filosófico, ele não é bem um exemplo, na realidade é uma rediscussão do mesmo tema, que chama Paradoxo de Brentano-Russell, tá? Que é bem mais lá da frente. Ele é do 19 para o 20, né? O Brentano propõe esse paradoxo, né? E é o Russell que vai apresentar uma solução. E assim, qual é o paradoxo? O Rafael, por exemplo, ele está olhando os livros lá atrás dele. Só que o Rafael vê naqueles livros, ele vê, por exemplo, agora um esquilo pendurado lá. Tá? Tem um esquilo andando para cima e para baixo. Daí vocês falam assim, eu falo, não tem esquilo nenhum lá. Eu falo, claro que tem um esquilo, eu estou vendo um esquilo. Né? É, como é que eu sei que o Rafael está tendo um surto psicótico, está alucinando? Né? E a pessoa que está dizendo para ele, não, não tem, vocês que estão aí do outro lado, não, não tem um esquilo. Né? Então vamos supor, uma pessoa, um entre vocês vem e me diz, não tem um esquilo. Tá? Não tem esquilo nenhum. Como é que vocês sabem quem está certo? Se é o Rafael ou se é essa outra pessoa? A solução mais óbvia que a gente vai achar é olhar para a prateleira e olhar, tem ou não tem um esquilo ali? Se você não viu o esquilo, você vem e diz, ó, não tem um esquilo. Né? Se você viu o esquilo, você vai dizer, tem um esquilo sim. E aí pensa da seguinte forma, se esse jogo, se essa montagem está sendo feita, é porque eu tenho o olhar de uma pessoa que está alucinando e de outra que não está, e logicamente o valor é o mesmo. Qual é a solução que se dá no paradoxo Brentano-Russell? Você pega um terceiro ponto de vista para ele definir o que está acontecendo ali. Lógico que aqui a gente está usando uma alegoria, né? Mas o fato é que, enquanto esse terceiro ponto de vista for dependente exclusivamente da percepção, eu posso simplesmente dizer que ele também alucina. Ou ele também ignora algo que está lá. Então, assim, na cabeça do Descartes, essa nunca seria uma solução, porque pelo estado lógico puro ela não opera, ela não funciona. Percebem? Então, o que acontece nesse sentido é que a percepção é tão falível, mas tão falível, que nem mesmo instrumentos dados ou baseados na percepção são confiáveis para redimir um dado da percepção, um dado sensorial. E ele vai dizer assim: eu tenho que buscar na razão os elementos necessários para eu poder construir uma resposta sólida. E ele vai dizer para nós o seguinte: eis, no entanto, um problema muito grave. A própria razão é falível. Por que a própria razão é falível? Porque às vezes os movimentos que eu gero estão baseados em informações viciadas. Eu não consigo saber exatamente quais pressupostos eu posso trabalhar. Veja, a percepção ela me permite, por exemplo, saber que tem uma caneca aqui. Né? Agora, como é que eu sei que isso é uma caneca? Como é que eu sei que tal textura, tal cor, tal isso, tal aquilo realmente estão presentes? Como é que eu sei que esse negócio é como é? Como é que eu consigo confiar nos dados que eu coleto? Que é a pergunta central. Né? É um outro jeito de perguntar como eu verifico as afirmações que faço. E ele, desse estágio da percepção, do olhar para a caneca até esse estágio da razão, que ele vai dizer basicamente é o seguinte: eu preciso pegar essa relação aqui, eu preciso separar essa relação em elementos que sejam discerníveis pela razão. Então tem um objeto e tem um sujeito, por exemplo. Tá, mas o que me garante que essa leitura vai realmente ter impacto e vai garantir, vai reforçar, vai estabelecer uma ideia clara a respeito do que está diante de mim? Em princípio, nada. Eu posso fazer uma série de afirmações e isso não tem nada a ver com elas. Né? Ah, mas essas afirmações, elas são operadas pela experiência do indivíduo. Isso não quer dizer nada. Né? A experiência ela é falível. Ah, mas se eu partir do pressuposto, você sempre vai ter que partir de um pressuposto. E isso é um ponto muito interessante, porque o Descartes está buscando nesse sentido, ele está tentando demonstrar que todas as soluções que foram aferidas até então, mesmo que fossem consideradas racionais, por não serem puramente racionais, eram falíveis. Então ele fala, nada que contemple qualquer tipo de dado pode ser selecionado como elemento de solução racional. Se contemplou, falhou. E o problema é que todos os raciocínios criados até então dependem de algum tipo de experiência, mesmo que não se admita.
Ah, mas eu vou trabalhar só com os operadores da lógica. Uma coisa é igual a ela mesma. Ah, a coisa que é igual a ela mesma não pode, se A é igual a B e B é diferente de C, A tem que ser diferente de C. Ok, você está trabalhando com operadores lógicos, né? E você está, portanto, trabalhando com essa crueza, com essa rusticidade elementar. Mas aí eu te pergunto, como é que você conseguiu discernir uma coisa da outra? Como é que, para você trabalhar o princípio da identidade entre duas coisas, como é que você sabe, como é que você demonstra para mim que uma coisa é igual a ela mesma? Percebem? O que Descartes está colocando é isso. Ele vai dizer assim: eu posso demonstrar as três leis fundamentais da lógica formal umas pelas outras, se eu quiser, né? A identidade, o terceiro excluído e não contradição. Eu posso, eu consigo. O problema é que nada fundamenta essas leis. Elas se fundamentam umas às outras. Elas mostram que elas operam num círculo funcional, mas elas não se fundamentam em nada externo, né? Ele vai dizer, então, a racionalidade ela é falível, ela é fragmentária, e isso é um problema. Então, a gente precisa repensar nisso também, repensar isso também, né? Veja, o que, que acontece? Por conta disso, ele estabelece uma posição relativa das certezas. Ele está dizendo para nós que não importa o lugar de onde essa certeza vem, não importa a posição que ela assume, ela serve exclusivamente para um determinado circuito de raciocínio. Desculpem, estou batendo bastante no microfone hoje, estou desabituado. Ela serve exclusivamente para uma determinada área, para uma determinada esfera de raciocínio. E agora, cara? Como é que fica, né? Então ele vai dizer assim, olha, na verdade, o grande problema que nós temos, ele já começa, se a gente for passar uma filtragem mais severa, na relatividade da própria percepção. Então ele vai dizer para nós assim, ó, vamos pensar, por exemplo, em dois grandes aspectos dessa percepção. O primeiro deles era essa divisão entre matéria e forma, né? Ele vai dizer assim, será que eu realmente posso considerar uma substância como continuidade da existência de algo? E o exemplo que ele pega é bastante interessante. Ele fala assim, ó, vou pegar um favo de mel, por exemplo. Esse favo de mel ele tem um cheiro, uma doçura específica, que o mel está ali nele, né? Vocês certamente já viram favo de mel, se não viram, né, ao vivo, certamente já viram em foto, desenho, imagem, né? É, e principalmente as pessoas que gostam de comer o mel do favo, né? Você vai lá, corta o favo e mastiga o favo para poder comer, ou esmaga o favo, como alguns fazem. Se esmagar o favo, você corre o risco de jogar pedaço de cera no mel que cai, né? Não sei que secou e tal. Mas daí já perde um pouco da graça também, eu acho. Mas você vai lá e mastiga aquilo, né? E daí você engole o mel e cospe fora a cera, né? O que, que ele quer dizer com isso? Olha, se eu pegar esse favo, ele está aqui, evidentemente tem a doçura, tem o cheirinho do mel e tal. Aí eu pego esse favo e ele continua sendo um favo de mel, né? E aí eu ponho esse favo em cima do fogo. E agora esse favo ele começa a perder essas qualidades, né? Então o que vai acontecer? O mel ele vai queimando, né? Então o cheiro ele vai sumindo, a, o sabor ele vai desaparecer, né? Porque o mel vai ser perdido, a cera vai começar a mudar de forma, ela vai começar a derreter, né? Ele vai dizer assim, tá, mas a cera deixou de ser cera porque ela mudou de forma, né? Então ele vai dizer assim, se eu batesse na cera antes ela faria um certo som, agora eu nem consigo bater mais nela porque ela derreteu, né? Eu não consigo nem tocar por causa da temperatura. Então todos os atributos que caracterizavam a cera como tal mudaram. Ele fala, mas deixou de ser cera? Certamente que não. Então veja, não é a forma que define o favo, né? Eu não tenho mais o favo. A substância é a mesma, mas a substância não define a cera ou o favo nesse sentido, né? A fórmula tem necessariamente que participar para eu saber o que é o que. Então ele fala, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é. E é necessário entender, então, que isso vai abolir esse processo de forma e substância. Então ele fala, primeiro esquece isso, né? Vamos olhar para aquilo que nos é dado, para as circunstâncias que nos dão. E isso aqui já mostrou esse primeiro grau de circunscrição de determinadas linhas de raciocínio. Um outro exemplo que ele dá, ele fala assim, o Sol, né? Se eu olhar para cima, eu vou ver o Sol pequenininho. Agora, vamos estudar astronomia e vamos aplicar os princípios matemáticos ao movimento dos corpos celestes para ver se é isso que acontece? Se eu levar isso em consideração, o tamanho do Sol, ele é muito diferente do tamanho, né? O tamanho que eu tenho que presumir matematicamente é muito diferente do tamanho que eu percebo. Então ele fala, percepção me engana e me engana mesmo, né? Me engana mesmo. Ele fala, tá, mas não tem nada que eu possa extrair. Ele fala, tem uma coisa. Se eu voltar lá no argumento do sonho, eu vou perceber o seguinte. Quando eu sonho, e o sonho é muito real, eu não sei durante o sonho que eu estou sonhando. Mas quando eu acordo, eu automaticamente sei que o sonho não era real. Ah, mas isso significa então que eu posso estar sonhando agora e não acordei, e se eu acordar eu vou saber? Não, não quer dizer isso. Tá? Tem uma sutileza muito interessante aqui que é a seguinte: ele vai dizer, no minuto em que eu fiz esse salto, eu comecei a entender, por comparação, eu comecei a entender que
em um sonho, as coisas dependem da minha acoplagem a esse universo que vai me tapear. E ali as coisas são dependentes de mim. Elas só existem enquanto eu estiver disposto para elas. Aqui não. Por isso eu lancei o argumento agora há pouco, né? As coisas, na realidade, independem, isso é uma forma de realismo, inclusive, né? As coisas independem da capacidade de observação do observador. Tá? Dá 4 séculos de discussão isso aí. Depois, né? 3, né? Para ser justo, 3,5, 3,5. Mas está aí, a gente tem então uma possibilidade de escapar e de salvar algo da percepção. E o que ele quer dizer com isso? Bom, eu não sei nada sobre o objeto, então eu volto à observação que eu tinha feito antes. Eu não sei nada sobre o objeto, eu não sei o que ele é, eu não sei o que ele me dá, eu não sei por que ele pode ser diferente dos outros, eu sei que ele está lá. Isso eu sei. Tem algo ali, isso eu sei. E é o máximo a que eu posso chegar. Tá? Veja, aí, com base nisso, ele consegue promover essa abolição original lá do regime da substância. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele começa agora um outro ciclo de dúvidas. Ele vai dizer assim, tá, então agora eu tenho um abismo, né? Eu tenho esse objeto que está ali, eu sei que há algo ali, e eu sei que eu preciso entender que algo é esse que está ali, né? Eu preciso criar uma explicação racional para aquilo ali, mas não consigo chegar ali porque nem minha cabeça me oferece certezas suficientes. A única coisa que eu consigo explorar é que tem algo ali. Ele fala, então vamos pegar esse princípio, vamos virar do avesso e vamos aplicar aqui. O que eu posso dizer está ali com toda certeza no âmbito do pensamento? O que eu posso dizer nesse sentido? E o pensamento, ele sabe, é muito mais fugaz, muito mais abstrato. Mas daí ele começa a raciocinar sobre isso, ele pensa, tá, vamos tentar descobrir então certezas. Certezas que me permitam estabelecer então crenças fundamentais. Como é que eu vou fazer isso? Ele pensa assim, vamos pegar aí quaisquer informações que eu tenho. Eu posso, por exemplo, trabalhar sobre os próprios princípios matemáticos. Olha, se eu sentar para fazer um cálculo, por exemplo, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre. Pode ser que eu erre o cálculo e esteja convicto de que eu acertei. Não é confiável, né? Eu preciso de algo que me permita a verificabilidade dele. Ainda assim, eu consigo estabelecer estruturas, linhas de raciocínio que naquele circuito me permitem a correção e certeza daquilo ali. E é essa a grande questão. Eu posso fazer isso. Nessa base, quando eu descubro que posso fazer isso, meu olhar não pode mais ser olhar sobre qual conteúdo do pensamento é confiável, mas sim sobre qual movimento do pensamento é confiável. Por quê? Percebam que em todos esses momentos, o que nós estamos fazendo na realidade é sentar e olhar para o que nós temos diante de nós, contemplar o que nós temos diante de nós, e nessa contemplação comparar com realidades que não são aquelas ou não, aquelas que estão sendo contempladas imediatamente. Então o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, tá, eu fiz o cálculo e errei. Como é que eu sei que eu errei? Porque eu olhei, alguém veio, por exemplo, e me disse, ó, você errou, ou eu mesmo sentei e olhei e falei, putz, eu errei. Porque eu sei que o equívoco apareceu no minuto em que eu comparei com uma linha de raciocínio mais perfeita. Mas para comparar com essa linha de raciocínio mais perfeita, eu preciso tê-la comigo. E para tê-la comigo, eu preciso estabelecê-la de maneira a ela ser uma realidade mais perfeita do que aquela contemplada. Assim é entre o sonho e a realidade. A realidade me mostra que o sonho era sonho e não vice-versa, porque ela é mais perfeita. Mas como que eu sei que ela é mais perfeita? Porque os objetos aqui permanecem, não importa o que eu faça. Eu tenho que lidar com eles. No sonho, não. Tá? Então, assim, tanto que eu acordei do sonho. Né? Se eu sou obrigado a lidar com o sonho enquanto ele dura, quando ele se encerra, eu já não sou mais obrigado a lidar, porque despertei. Ele vai dizer assim, então esse ponto, esse estágio de comparação é que no raciocínio me serve como dispositivo ou como filtro, né, como gatilho das minhas certezas. E agora eu posso olhar sobre esses elementos e eu posso perceber o seguinte: em todas as situações tem apenas um atributo comum, que é certeza para todos. Em todas essas situações tem alguém que se posiciona sobre o objeto ou que se posiciona sobre o pensamento e faz o movimento crítico, faz o movimento de questionamento, faz o movimento em questão. Percebem? E esse movimento em questão, que é esse movimento de raciocínio crítico propriamente dito, é o movimento em que ele vai dizer para nós, olha, eu sei que há algo, eu sei que há algo que faz essa crítica. Há algo que duvida. Né? E se duvida, evidentemente, para criar essa dúvida, está gerando pensamento. Então há algo, esse algo pensa, e se esse algo pensa, esse algo tem que ser. Em outras palavras, ele acabou de construir o princípio do cogito, ou cogito. Né? Então, ele está basicamente dizendo cogito ergo sum, ou seja, eu cogito, eu penso, né? Logo eu sou. Eu não diria logo existo, eu diria logo sou, porque tem uma diferença entre ser e existir filosoficamente. Então, penso, logo sou.
Veja que esse princípio ele é tripartite, ele tem pelo menos três partes e ele opera exatamente segundo a mesma premissa que ele colocou antes para nós. Eu posso partir de certos pressupostos, disse-nos ele, que vão gerar uma lógica e essa lógica funciona dentro dela própria. O que isso significa? Que o princípio não é uma regra, um dispositivo que eu vou aplicar dali para frente, que vai servir simplesmente como premissa dos meus silogismos, como premissa dos meus pensamentos. Ele mesmo opera como um cálculo matemático. E esse cálculo matemático começa da seguinte forma: duvido. Se duvido, penso. Se penso, sou. Então existe uma linha de raciocínio para formular o princípio. Percebe? Duvido, penso, sou. Voltamos então agora a esse tríplice operador. Esses três operadores são chamados atributos aqui para nós, atributos funcionais do pensamento cartesiano. Duvido, penso, sou. Encaixados uns nos outros, eles operam essa ciranda. Se eu duvido, penso. Se eu penso, sou, porque preciso ser para duvidar. Se duvido, penso, penso, sou. Né? Ou preciso ser para duvidar, para pensar. Ou para pensar, para duvidar. Né? Então, esse ciclo é mais ou menos como as três regras fundamentais da lógica formal. Eles são autojustificáveis e estão uns em torno dos outros. Beleza? Aí nós temos a outra parte desse pensamento. Ele vai dizer, olha, o problema é que daí existe um elemento fundamental. Para eu duvidar, por que eu não duvido, por exemplo, quando eu estou dentro do sonho? Por que o sonho real demais não me permite a dúvida? E ele vai dizer assim, a dúvida ela só consegue surgir, ela só é capaz de surgir quando eu tenho... Quando eu enxergo, quando eu vejo um conjunto de situações consideradas, por assim dizer, imperfeitas. Então, quando eu estou preso no sonho e o sonho é real demais para mim, eu não vejo as imperfeições que fazem do sonho sonho. E por conta de não ver essas imperfeições, eu, de alguma maneira, crio um problema que é vetar o processo de dúvida. Para eu duvidar, eu sempre tenho que ter o mais perfeito, para ele exibir as qualidades que aquilo ali não tem. No caso do sonho, essas qualidades aparecem exatamente quando nós passamos automaticamente a um processo, por assim dizer, de despertar. O despertar ele vai me mostrar que a realidade é mais perfeita que o sonho. Então isso eu já comentei com vocês, está aqui agora a aplicação imediata disso. Daí ele vai dizer assim, tá, mas e como é que eu sei que o real merece críticas? Como é que eu sei que a percepção merece críticas, então? Como é que eu sei que o pensamento merece críticas? Ele fala o seguinte, existe evidentemente uma realidade ainda mais elevada, mais perfeita, mais sublime, mais estabelecida do que essa aqui. E é por ter acesso a ela que eu consigo, em toda medida, fazer essas comparações, criar os espaços de dúvida e por isso criar explicações científicas para a realidade em questão, tentando levá-la a esse estado de perfeição mais elevado. E aí entra a grande questão, ele vai dizer, essa realidade mais perfeita ela tem que ser o sublime, o supremo do perfeito, ela tem que ser perfeitamente boa, tem que ser perfeitamente funcional, ela tem que ser total, ela tem que ser infinita, ela tem que ser para todo o universo conhecido e desconhecido, ela tem que ser um pressuposto absolutamente intransponível. Então ele vai dizer assim, esses atributos todos só podem estar presentes ao redor e em uma figura divina, só podem estar presentes em Deus. Né? Ele vai dizer, ali está a reserva total de toda a verdade, ali o auge, é onde todas as coisas são perfeitas, cristalinas, intocadas, elevadas. Ele está basicamente aqui referindo, né, ele refere aqui a ideia do Éden como sendo uma metáfora dessa perfeição. Né? E daí é justamente porque vivemos num estado imperfeito, bebemos dessa fonte e recebemos, através da nossa racionalidade, uma informação quase que intuitiva desse processo de salto e de atingimento de uma realidade crítica mais elevada. E aí ele vai dizer para nós assim, veja, isso é interessante, porque a gente está preso aqui nesse espaço, a gente está preso nesse universo de dúvidas e não consegue atingir de imediato esse lugar da verdade. E aí vem a grande pergunta, por que não? Né? E ele fala assim, veja, Deus para nós, ele fala, eu nunca duvidei da existência de Deus. Ele fala, no começo das meditações, ele mesmo diz assim, para mim a explicação toda vem de Deus, eu não duvido da existência dele, para mim já está estabelecido que ele existe, e veja, isso é interessante, porque ele estabelece pensando, e ele explica por que ele estabeleceu esse pensamento, né, que ele vai desenvolver depois na teologia. E ele vai dizer assim, olha, para mim Deus existe de fato, e aí está a minha demonstração, tem que ter algo mais perfeito do que esse mundo para me permitir ter senso crítico, e é Deus. Ele vai dizer, tá, mas se Deus é bom,
onipotente, onisciente, onipresente, guarda a verdade consigo, se ele é tão bom assim, por que ele não me deu a verdade? E aí o que o Descartes coloca é o seguinte, ele fala, se eu tivesse a verdade inteira, provavelmente eu não aguentaria, né? Então o que Deus fez? Ao invés dele me dar a verdade, ele reservou para si. Mas isso não significa que ele seja mau. Ao contrário, ele entende que a imperfeição não comporta a perfeição. E por conta disso, ele reservou essa verdade. Mais do que isso, né? Ele permite essa reserva da verdade, porque ele quer realmente que eu tenha a verdade. O problema é que as condições danosas de recepção dessa verdade, elas vêm por conta de um instanciamento que vai quebrando o meu olhar sobre ela. Percebe? Então é como se a verdade estivesse exposta, essa realidade não aguenta, mas ela não aguenta porque tem um agente em especial aqui, que ele vai chamar de gênio maligno, que ele recupera lá do vento do sonho dele. Ele vai dizer assim, Deus quer que eu tenha a verdade, ele quer me dar. O problema é que existe como que um gênio maligno que está entrosado, está entranhado na percepção. Olha o legado escolástico do pecado da carne, da matéria. Né? Ele está entranhado na minha percepção, e a minha percepção tão doída, tão difícil, tão rústica ela é que ela não me permite entender. E agora esse gênio maligno vem e atrapalha a verdade que Deus está querendo me dar. Mas Deus é tão bom, tão sábio nisso tudo, que ele sabe que agora eu não vou aguentar receber essa verdade inteira, que ela vai ser sempre tensionada, e aí ele me dá um mecanismo. E esse mecanismo é a chamada dúvida hiperbólica. Então ele me permitiu duvidar, e a permissão da dúvida é para chegar a ele. Eu não preciso nem dizer isso, obviamente, redime a razão, né? A razão é, portanto, o agente que faz com que eu volte a Deus. E eu não preciso nem dizer o quanto isso foi contra toda a estrutura de evangelização do período. Uma das razões, portanto, para o livro dele ter sido incluído no índex, né? Ter sido proibido de ser lido e dele ter sido, nesse sentido, escorraçado, depois da morte dele, inclusive como intelectual, a ser aceito nas altas rodas, nos altos círculos sociais. Né? Veja, esse é o conjunto de ideias que eu queria debater aqui com vocês sobre Descartes. Eu acho que eu já estourei a minha hora, já devo ter estourado por um bom tempinho aí, mas essa é a linha de raciocínio que eu quero trabalhar sobre Descartes. Logo na sequência eu vou falar de Kant. Tá? Então eu vou falar um pouquinho das diferenças entre essas duas linhas racionalistas e aí eu vou falar um pouco sobre o empirismo, porque de alguma maneira ele influenciou o pensamento do Kant, ainda que a gente nem sempre tenda a admitir. E aí essa mescla vai representar o amadurecimento do racionalismo, né? Num movimento que acaba sendo praticamente único em toda a história do pensamento. Né? Tanto que o Kant ele é considerado como o único representante do seu próprio movimento, que é o criticismo kantiano. Beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa procurem pela gente, por favor, cuidem-se. Deus abençoe a vocês e qualquer coisa estamos aqui. Até mais.